Diagnóstico precoce do diabetes gestacional permite iniciar com mais rapidez tratamento da doença. Primeiro tem que ver que tanto diabetes gestacional, né? Não é? Diabetes é uma entidade dentro da medicina. É Diabetes é uma verdade. condição fisiológica de alteração da glicose, do metabolismo da glicose. Essa é a alteração. É Uhum. ponto. Na gestação, existe uma condição fisiológica. O neném não tem que aumentar, ficar na hipertrofia no terceiro trimestre. No começo da gestação, a criança não cresce, a criança faz uma diferenciação celular. Então, o primeiro trimestre, depois que existe um espermatozoide, óvulo, começa a dividir célula, aquilo não é uma massa, aquilo é uma diferenciação Com celular. certeza. Então, o primeiro trimestre, ele é o que é cérebro, o que é pé é pé, o que é dedo, Vai o que é sendo músculo, o separadinho. que Vai é ósseo, começando a separar. que é um requinte. Nossa. Quando a gente vai para a gestação, para o final da gestação, aquele começo é uma etapa, aí faz o checklist. No meio, então agora eu tô começando a ganhar um peso, Aí eu vou eu começando a amadureci o meu desenvolver sistema tudo que foi cardiovascular. pontuadinho. Exato. E no terceiro é o seguinte, tá tudo pronto. Daqui para frente é só crescer. Uhum. E nesse momento, a mãe, ela tem que modificar o metabolismo dela. Então, no primeiro trimestre, a mãe está numa situação anabólica, então ela guarda energia. A glicose entra para ela, não tem resistência, ela não tem alteração de peso. O primeiro trimestre, as alterações hormonais deixam a mulher preparada para um outro momento de gasto energético que vai vir ao final da gestação. E isso vai se modificando à medida que o neném vai crescendo. Então, existe uma comunicação entre a mãe e esse neném. E na medida que o neném fala assim, beleza, eu tô pronto. Começa a mandar que eu estou pronto para crescer. Vocês teriam uma ideia, um neném até 28 semanas, que é mais ou menos 7 meses, ele tem 1 quilo. Vocês teriam uma ideia assim, é um número arredondado. Básica. Entre 28 e 38, ele ganha 2 quilos. Então, a gente tem Dobra. 10 semanas para ganhar o que ele não ganhou em 28. 10 semanas ele ganha 2 quilos, que ele não ganhou em 7 Sim, meses. Você sim. tem 2 meses. Por isso que eu falo, imagina o fisicultor, o Arnold Schwarzenegger indo para o Mr. Olímpia. Então, ele assim, ele Exatamente. precisa comer, ele precisa se alimentar. Mas quando eu falo comer, é chegar nutrientes. Chegar Isso. Não nutrientes vamos da confundir mãe. que é comer por Isso, 2. isso. E nessa vem a glicose. Então, a glicose, existe uma programação e uma modificação do metabolismo da glicose para que no final da gestação, a mulher não receba a glicose. Ela cria fisiologicamente uma resistência à insulina, porque ela precisa que a glicose da dieta dela entre para o neném. Só que isso foi programado lá atrás, há milhares de anos, em que a gente não tinha dieta ocidental, em que a gente não tinha hambúrguer, que não tinha refrigerante, Não que não tinha tinha suco essa de caixinha. avalanche de glicose. Isso era que tem hoje. Isso era um mecanismo de proteção, Uhum. porque as mulheres, inclusive, tinham filhos numa forma cíclica. Eram estações do ano em que as mulheres tinham filhos. Isso também é uma questão importante, que não existe mais. E elas tinham isso porque o terceiro trimestre, assim, se faltar comida, eu dou para ele. Ela entra numa situação de catabolismo para a glicose. Então, existe uma resistência à insulina programada para que exista o transporte de Que não glicose entre para ela e vá que pro vá para neném. ele. Então, Uhum. ela consegue, por exemplo, o metabolismo da glicose. Ela consegue usar glicose, ela consegue usar ácido graxo, mas a glicose vai dando para o neném. Uhum. Principalmente por causa do cérebro, porque o cérebro do neném é ávido, desesperado Com por certeza. glicose. 60% do consumo do feto de glicose é pro O cérebro. desenvolvimento É cérebro. uma coisa impressionante. E nisso vem a história da diabetes. Por que diabetes existe hoje? Se eu tenho uma situação fisiológica, então eu tenho uma fisiologia, foi programado, então eu tenho que comer isso aqui vai entrar e vai. Se isso está acontecendo mais, a gente tem que entender o porquê. Outro metabolismo que acontece na gestação, que é o exercício físico, a dieta que é humana, que é completamente equivocada hoje, é dieta ocidental, as alterações do sono, a produção de glicocorticoides, porque às vezes você fala assim, mas eu tô comendo super bem, mas eu dou plantão noturno. Foi a minha Eu história não com o durmo. Pedro. Eu não É. durmo. Eu não durmo, eu dou plantão Você noturno. tá trocando. Você trocou o dia pela noite. Então, a noite não é um momento, as pessoas falam assim, a noite é um momento de repouso. Eu falo, a noite é um momento de maior atividade metabólica. Você precisa dormir, porque é um momento Porque de o maior teu atividade. cérebro tem que É. fazer uma faxina. Recuperar, o seu sistema Exatamente. imunológico precisa recuperar. Você precisa descansar o seu sistema digestivo. Aí começa a comer. Seu cortisol tá alto, o cortisol mantém resistência à insulina. Aí É. você entra num ciclo vicioso. Então, o profissional que olha para diabetes, assim, estou surpreso, a diabetes está aumentando. Pois é, nada mais óbvio do que vai acontecer. Já, Se eu tenho uma teoricamente, já iria acontecer fisiologicamente. Mas se você tem uma alimentação mecanismo. total, aquela coisa da Exatamente, pizza exatamente. de noite, vamos pedir uma pizza, vamos É pedir uma hambúrguer pizza. de noite. E não é só de noite, é de noite, 10 horas da noite. É. Exatamente. De Não é noite. o É pior anoitecer. Não é um ainda. anoitecer. Que é pior ainda. né? Exatamente. Então, todo o estilo de vida
vida hoje, do século XXI, determina alterações relacionadas ao que nós vemos na gestação. Então, a diabetes hoje, e aí a questão do diabetes também tem relação com o diagnóstico, existe uma confusão muito grande com o diagnóstico. A medicina, mais uma vez, não olha para a gestação olhando a gestação, transporta conhecimentos, estudos de diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1, mas muito mais diabetes tipo 2, que a gente sabe que é muito mais prevalente, para a diabetes da gestação. Só que eu explico para as pessoas, existem duas coisas diferentes. Existe diabetes da gestação, aquela que está relacionada com as alterações da gestação, então a gestação no ambiente hiperglicêmico que nós estamos hoje, e uma diabetes que acontece e é diagnosticada na gestação. No primeiro trimestre, eu falei para vocês que existe uma condição anabólica, que não tem resistência à insulina, que a mulher tem capacidade de armazenamento, existe transporte de glicogênio, transporte e armazenamento de glicogênio. Armazenando tudo que ela vai ter que acontecer dar depois. Este metabolismo não determina hiperglicemia para ela, determina controle glicêmico. Então, quando se fala em diabetes gestacional, coloca todo mundo no mesmo guarda-chuva, mas não tem lógica. Depende da época. Exato. Então, eu não posso dizer que uma mulher que chegou no consultório hoje, com 8 semanas de gestação, com glicemia de 105, ela não tem diabetes da gestação. Ela foi diagnosticada com diabetes na gestação. Já existia. Exato. Ela tinha hiperglicemia, resistência à insulina, síndrome metabólica, mas ela não pode, a gente não poderia dizer. E essa é uma questão importante. Por quê? Bate-se cabeça 24 horas por dia, em todos os países desse mundo, com protocolos de acompanhamento de diabetes. E aí você fala assim, qual é o protocolo? Qual o protocolo? Qual o protocolo? Você está usando o protocolo ou você está usando o paciente? Você está querendo saber do protocolo? Aí você tem uma criança, começa a fazer ultrassonografia, um neném na barriga, começa a acumular glicogênio, porque aí a glicose entra, não tem para onde ir, o neném não está ávido. Ele fala, peraí, eu tô cheio de glicose aqui dentro. Não aí tô precisando. O fígado começa a aumentar, porque a glicose vai ser armazenada no fígado como glicogênio. Aí começa a armazenar. Como é que a gente vê isso na gestação, no pré-natal? Na ultrassonografia. Sim, você vê o tamanho do fígado. A circunferência abdominal começa a aumentar. Aí fica a cabeça. Daqui a pouco a barriga começa a crescer. Barriga crescendo em algum lugar é normal? Não, não é. É comum, mas não é normal. E as pessoas... Aí faz a ultrassonografia. O peso tá ótimo. Tá lá com 3.890 com 38 semanas. Não tá. Por quê? Porque a circunferência abdominal tá aumentada. Aí o líquido começa a aumentar, porque quanto mais tempo ele fica em hiperglicemia, mais ele começa a estimular. Aí o pâncreas fala assim, peraí, o pâncreas do neném, vou produzir insulina. Essa glicose toda eu preciso botar isso pra dentro. Aí começa o abdômen do neném a aumentar e a hiperinsulinemia. A insulina, ela determina alterações relacionadas ao crescimento celular. E nesse crescimento celular, o neném começa a ficar grande, aumenta o líquido, porque a insulina começa a botar a glicose pra dentro do líquido, hiperosmolaridade, e a glicose agora começa a puxar água. Então, a mulher começa a ficar com polidramia, que é aumento do líquido amniótico, circunferência abdominal aumentada, e o neném começa a crescer. Para entender isso, precisa estudar fisiologia. Certeza. E é lindo. Eu não preciso, ninguém precisa decorar nada. Assim, se tá com resistência insulínica no início, aí você trata com diabetes que, na realidade, você já tinha. Exato. Agora, se tá no final, depende dos fatores do neném. Dos fatores do neném, do ambiente, com a idade gestacional. O que aconteceu? Qual é o acompanhamento? Não é incomum nós encontrarmos na prática clínica, porque o profissional que começa a ter esse olhar mais investigativo, quando começa a entender sobre o pré-natal do século, se eu falo muito sobre o pré-natal do século XXI, diabetes é um ponto muito importante, ele fala que não existe acaso. Essa criança não chegou ali por acaso. Então, mulheres, por exemplo, que tiveram traumas, que tiveram condições, por exemplo, um acidente de carro, que faleceram um ente querido, não é incomum. O neném, pontualmente, estava tudo indo bem. Crescimento, a gente acompanhando nas curvas de ultrassonografia. Tudo bonitinho. Pontualmente aparece uma alteração. Fala, pergunta. Porque o cortisol modifica. O cortisol é um hormônio importante. Sim. As questões relacionadas ao ambiente, as alterações do sono. Será que ela comeu mais? Será que ela teve que viajar? Teve jet lag? Tem tantas coisas que podem acontecer. Cirurgia, um acidente. Exatamente. Mas é importante que o profissional entenda o metabolismo da glicose, da gestação, na gestação, para poder conseguir interpretar o que vai acontecer depois. Senão fica medicando começa a glicemia. Exatamente. Você Só fica... a glicemia. Você não olha para o paciente. Exatamente. Aí começa a falar assim, não, mas a sua glicemia de jejum tá dando 93, tá normal. Não. Mas o neném está crescendo. Quais são as outras glicemias? Você está olhando para o valor de glicemia ou você está olhando para o paciente? Entendeu? Ou outros marcadores, outros marcadores, né? Como claro, hemoglobina glicada, que é muito mais... Sim, a gente nem usa tanto hemoglobina glicada por conta na grávida, por conta da hemodiluição. Então, ela funciona diferente. Hemoglobina glicada é um marcador diferente na gestação. Porque pra gente que não está grávida, é uma maravilha. Todo mundo utiliza. Hemoglobina glicada é um parâmetro, exatamente. Insulina também não pode. A gente não tem resistência à insulina. Exatamente. Não, os valores de corte, gestação é outro negócio.
completamente seguiam pela diferente. glicose mesmo. Só. Glicemia. Glicemia. Pela E que eu também glicemia. acho que tá errado. Pronto, ai, falei. Entendi. Porque eu tenho que olhar pro neném. A glicose não se modifica por causa da criança? Uhum. Qual é o principal responsável pelo metabolismo da glicose? É o feto com a placenta. Se o feto está se desenvolvendo bem, crescendo bem, às vezes uma mulher com glicemia de 93, tá tudo bem para ela. Mas se o neném tá crescendo muito, tá com a circunferência abdominal aumentada e tá com, de repente, uma glicemia de Tem 90, alguma coisa errada. talvez para ela não esteja tão bom. Então, é identificar aquela relação. Aquele momento, ele é muito específico. É a mãe e o filho. Se a gente tá só olhando o sangue da mãe tá sob a ação dos hormônios placentários pelas necessidades do neném. filho. Eu tô fazendo uma leitura fidedigna do Não. metabolismo materno? Não. Não. Então eu preciso olhar pro neném. Míope, né? Exato. É uma leitura com Totalmente. uma grande miopia. Totalmente. né? Exatamente. Tá.